Galera do YouTube, beleza? Gustavo Monteiro, canal Gustavo Interestadual. Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de abordar com vocês um assunto que eu tenho visto com uma certa frequência aí nas redes sociais, que na verdade tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o dia a dia do motorista profissional e também com outro assunto que nós gostamos de abordar bastante aqui no nosso canal, que é a segurança. Nós estamos falando daqueles acidentes que acontecem envolvendo os veículos de maior porte e veículos de menor porte, inclusive bicicletas. E geralmente, focando aí no caso da bicicleta, às vezes a pessoa posta o vídeo lá do acontecido, do acidente, que envolveu um veículo grande, um caminhão, uma carreta, um ônibus, e uma bicicleta, no caso, e lança lá aquela velha pergunta: quem está certo? Quem está errado? Então, pessoal, nessa questão de certo ou errado, primeiramente nós podemos falar o seguinte: no nosso Código de Trânsito existe lá um artigo que diz que os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pelo pedestre. Então, o que a gente pode entender sobre isso? Que eu que estou num veículo de maior porte tenho mais responsabilidade em garantir a segurança daquele que está num veículo de menor porte, ainda que no momento ali, na prática, a gente alcance que o outro pode estar cometendo uma irresponsabilidade ou uma imprudência, seja lá o que for, ainda assim, prevê-se que nós somos responsáveis pelos veículos de menor porte. Porém, nós sabemos que existem casos e casos. Existirão aqueles casos em que o cara que está ali dirigindo seu caminhão, seu ônibus, sua carreta, infelizmente não vai ter nada o que fazer diante de uma situação para evitar um acidente. Então, concordando ou não com o que está escrito lá, a gente tem que partir do princípio que nós, os motoristas de veículos de maior porte, têm essa maior responsabilidade sobre os outros veículos. Salvaguardando, mais uma vez, dizendo que ainda que a gente entenda que o outro esteja errado. Então, pessoal, eu também tenho a minha opinião a respeito disso. É lógico que eu respeito isso, não só pelo que diz o Código de Trânsito, mas por conduta própria. Eu respeito que nós devemos preservar a vida, independente se o outro está certo ou está errado. É nosso dever, eu acho que é o meu dever, evitar que um dano maior seja causado. Então, independente disso, independente de ser lei ou não, eu também concordo que a gente deve estar sempre protegendo aí os outros, a vida. Esteja ele numa outra carreta, num outro ônibus, num outro caminhão, ou numa bicicleta que seja, ou de pé também. O importante é preservar vidas. Agora, voltando a focar na questão aí do caminhão com a bicicleta, numa questão de um acidente, eu tenho uma opinião a esse respeito, que você pode concordar ou não, é somente uma opinião. Gostaria até que você deixasse nos comentários, vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acham, porque nós até acabamos tomando conhecimento de mais acidentes envolvendo esse tipo de veículos, até mesmo pela questão do aumento de pessoas pedalando aí, praticando esporte às margens das rodovias. É lógico que eles estão exercendo o seu direito de transitar ali. Me parece que existem também as regras lá que precisa transitar ali no bordo da pista ou no acostamento, se não houver acostamento no bordo da pista. Os carros têm que manter uma distância segura deles, entre outras coisas, entre outros itens de segurança. Mas, na minha opinião, eu penso o seguinte: se você é, por exemplo, um trabalhador, um estudante, alguém que usa como meio de se locomover a bicicleta e precisa transitar por uma rodovia para ir para sua casa, para sua escola, para o seu trabalho, seja lá para onde for, então você vai exercer esse seu direito, vai procurar andar dentro das regras ali. As pessoas, os outros motoristas ali vão ter que te respeitar, ali na beira da rodovia, manter a distância, diminuir a velocidade, ser responsável ali pelo outro, correto? E você vai poder exercer, você deve logicamente exercer esse seu direito. Porém, na minha opinião,
volto a repetir, é apenas uma opinião, você pode discordar ou não, que eu já falei que a gente faz vídeo aqui, mas não é o dono da verdade. Na minha opinião, praticar esporte na beira da rodovia não é conveniente, né? Seja lá qual for, seja ciclismo, seja futebol, seja vôlei, seja o que for, praticar esporte tem que ter um local adequado, certo? Então eu acho que praticar esporte na beira da rodovia não é legal. A pessoa se expõe ao risco, né? Mas vamos lá, já que não existe, né, ou é difícil de se conseguir um local somente para esse tipo de esporte, né, que é o ciclismo, né, a pedalada, seja lá o que for, eu creio que seria necessário uma regularização maior, né? Tipo, por exemplo, a prefeitura, seja lá quem for, determinar um trecho da rodovia em que esses esportistas poderiam estar ali, né, praticando. Nesse trecho ali, não sei, aí dependeria de estudos aí do qual tamanho esses ciclistas que ali estivessem iriam, né, praticar as regras já estabelecidas. Para os motoristas, deveria se criar novas regras na questão da velocidade, na questão do distanciamento, né? Sinalizar aquele trecho ali bem, indicando que ali existe prática de esporte, enfim, deveria ser feito algo nesse sentido para poder melhorar o relacionamento ali entre, no caso, o ciclista e o motorista. Agora, mais uma vez, eu vou falar por mim. Fosse eu um ciclista que iria pedalar na beira da rodovia, eu não faço, né? Meu esporte hoje é uma caminhada que eu necessito fazer. Mas se eu fosse, por exemplo, pedalar na beira de uma rodovia, estou falando eu, tá? O Gustavo aqui, Gustavo Monteiro. Eu iria exercitar mais ainda o meu lado defensivo e preventivo. Vocês estão entendendo? Da mesma maneira que eu estou dirigindo lá o meu ônibus, ou caminhão, seja o que for, eu tenho que ser preventivo e defensivo, ou seja, eu tenho, na prática, isso quer dizer que eu tenho que me afastar dos riscos, eu tenho que prever, conseguir identificar se alguma situação vai gerar risco para mim, vai gerar problema, e eu vou tentar neutralizar aquele problema, eu vou tentar me afastar dele. Da mesma maneira ou ainda mais eu ia fazer pedalando. Porque o que a gente infelizmente vê, né, hoje em dia nas rodovias aí, é o pessoal pedalando e talvez com aquela mentalidade de que o outro tem que ser responsável por ele, o outro tem que se desviar dele, ele tem o direito de estar usando aquela lateral ali, né? Confia muito de que o outro vai ser muito responsável e vai desviar dele. E fica, né, se colocando em situações de risco. Esse é o problema. Eu, no meu caso, se eu estou ali, primeira coisa que eu ia fazer, se eu percebesse a aproximação de qualquer veículo, principalmente se fosse um veículo grande, o que eu faço? Me afasto o máximo possível, porque eu preciso preservar a minha vida. Eu não vou ficar aguardando que o outro, né, tenha a responsabilidade de me preservar. É obrigação dele? Sim. Mas e se ele faltar com a obrigação dele? Vou deixar acontecer o problema para depois dizer que eu que estava certo? Ou se tiver a chance de falar alguma coisa ainda? Então, na minha opinião, deve haver o consenso das duas partes. O maior porte tem que cumprir a sua regra, a sua obrigação, porém aquele, mesmo sabendo que existe deveres do outro, se salvaguardar. Chegou, está pedalando em grupo, está um do lado do outro, vem um caminhão, vem que seja lá o que for, não vou ficar esperando ele desviar de mim não, eu já saio de lado. Eu faço isso com um carro grande, que dirá com uma bicicleta. Não é verdade? Mas isso aí, pessoal, é uma opinião minha. Isso aí também eu estou falando que eu sei que não são todos que se comportam assim, né? Mas quando acontece algum tipo de acidente, pode ser isso que esteja acontecendo. E na realidade, a culpa vai cair sobre aquele de mau porte, se for olhar lá, né? No princípio vai ser isso, depois, provavelmente com algum tipo de investigação, vai se esclarecer os reais motivos. Mas
a verdade é que quanto mais eu puder me abster de situação de risco, me afastar, eu vou me afastar. Então, primeiramente, antes da gente eleger um culpado, foi fulano ou foi ciclano, vamos tentar prevenir, vamos tentar evitar que isso aconteça o pior. Direção preventiva, defensiva, vale para tudo e para todos. Só assim nós conseguiremos ter um trânsito mais saudável, né, mais em paz, mais tranquilo e com menos decepções para todos. Beleza, pessoal? Então, é só um comentário aí em cima dessa situação, que é uma situação que a gente convive no nosso dia a dia, quem dirige nas estradas aí sabe disso, ou até mesmo dentro da cidade, porque o trânsito pertence a todos, todos são responsáveis pelo trânsito. Na lei diz que alguns, os de maior, acabam sendo mais responsáveis, mas na verdade todos são responsáveis, e é isso aí que a gente tem que fortalecer. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, videozinho rápido, aquele bate-papo. Comenta aí o que vocês acham sobre isso, que é muito legal. A gente vai tentar interagir, responder os comentários. Deixando aqui mais uma vez meu forte abraço, proteção divina a todos. Seguindo sempre aí com muita fé, muita força e muito foco. Olho no objetivo. É nóis, tamo junto.